Hoje eu estou aqui no meio do deserto do Aravá, no sul, extremo sul de Israel, e nós viemos a um lugar muito interessante. Eu sempre quis ver algum tipo de construção que representasse de alguma forma o antigo tabernáculo, o tabernáculo de Moisés, aquele que era montado no deserto durante os 40 anos de peregrinação e que era transportado para todos os lugares que o povo se locomovia. E o judeu, ele nos deu esse prazer, porque eles aqui no meio do deserto, num contexto extremamente semelhante com o que Moisés e o povo de Deus viveu, eles construíram uma réplica do tabernáculo, nas dimensões do tabernáculo, enfim, com toda a estrutura semelhante, até o tipo de madeira igual à estrutura do tabernáculo. Nós vamos mostrar para vocês essa estrutura, nós vamos mostrar para você como funcionava o tabernáculo. Vou aproveitar que eu estou com alguém aqui na nossa caravana, amigo nosso, que é o Machado, e ele domina bastante esse assunto. Eu vou convidar ele. Vamos ver se a gente acha o Machado para tentar aproveitar ele para isso. Vamos lá. Prazer para a gente ter você aí pelo segundo ano na nossa caravana, né? E eu vou pedir para o Machado dar uma explicação, falar alguma coisa sobre o tabernáculo, considerando que ele gosta muito desse assunto. Nós sabemos, e quem conhece o Machado sabe disso, não só gosta, mas também conhece do assunto, e acabamos de receber aqui uma aula bastante interessante, e vou pedir para o Machado então conduzir a gente nesse passeio aí no tabernáculo. A palavra está com você, meu querido. Obrigado, pastor, é um prazer estar aqui, e hoje nós estamos assim sendo beneficiados com esse passeio, com essa visita. Aqui está uma réplica do tabernáculo e aqui era a cerca, vamos dizer assim, do pátio do tabernáculo. E vamos entrar para mostrar por dentro como era. No Antigo Testamento, todo homem que chegava-se a Deus, ele não podia chegar de mãos vazias. E quando ele vinha pedir a Deus perdão por um pecado, quando ele vinha oferecer um sacrifício a Deus, ele entrava por esses portões, chegava aqui no pátio do tabernáculo, e a primeira coisa que ele encontrava era o altar do sacrifício. Esse altar, ele entregava então a sua oferenda para o sacerdote, e o sacerdote, temos ali uma pá e um ancinho, um ancinho, vamos dizer assim, e era usado para tirar ali o carvão, essa coisa, e o sacerdote então oferecia esse sacrifício nesse altar. Não tinha escada. Ao lado, vamos passar ali, tem uma rampa onde o sacerdote subia. Isso era a ordem de Deus. Só o sacerdote podia fazer esse trabalho, né, Machado? Só o sacerdote, nenhum outro homem fazia. Como é que você aplicaria essa questão ao cristianismo? É uma autoridade dada por Deus, e hoje nós temos não sacerdote como do Antigo Testamento, temos os pastores. Os líderes espirituais. Líderes espirituais. E uma coisa importante, pastor Sérgio, que o sacerdote era homem de Deus, não era como infelizmente vemos hoje no Evangelho, qualquer um sendo, não era assim, tem que ter uma chamada, tinha que ter uma específica, era inclusive de uma família específica, escolhida para aquilo, de uma tribo específica, que era a tribo de Levi, não tinha outro. Então, logo o sacerdote oferecia o sacrifício, e agora ele pegava somente o sangue desse animal, e ele ia levá-lo para dentro do tabernáculo. No altar do sacrifício, nós encontramos esse móvel, que é uma pia, onde tinha água constantemente limpa, onde o sacerdote se lavava. Interessante que todos os móveis têm medidas exatas. A pia, a Bíblia não fala medida, porque ele representa pureza. Isso quer dizer que para ser santo não há limites. Quanto mais se santificar, quanto mais puro tiver perante Deus, mais agrada-se a Deus. E aí também se armazenava água, né? Que representa exatamente Jesus, ele falou que ele era a água da vida. Então também não deve haver limite para a gente desejar Jesus na vida com certeza, do cristão, né? Com certeza. Vamos lá. Então, depois do sacerdote sair do altar e passar pela pia, então ele entrava dentro do tabernáculo. Ao entrar no tabernáculo, aqui nós temos uma proporção exata do que era
a tenda lá no deserto, não o Templo de Salomão, que depois foi feito bem maior. Aqui também era chamado local santo, no mesmo molde do tabernáculo de Salomão. Exatamente, o feiticeiro mesmo, lugar santo e santíssimo, vamos ver daqui a pouco. De um lado tinha o candelabro, que é uma peça até hoje muito importante em Israel, com 7 braços e aqui 7 lâmpadas. E essas lâmpadas ficavam acesas 24 horas por dia. Elas nunca eram apagadas, porque representa Cristo, a luz do mundo. Este ambiente só era clareado por essas lâmpadas aqui. Não tinha outra claridade. Aí também cabe a aplicação, né, Machado? O Espírito Santo ele tem que estar aceso, ardendo 24 horas por dia nas nossas vidas. Não pode ser apagado. De maneira nenhuma. E me parece que essa peça aqui também não tinha medida. Confere? Sim, não tinha medida dadas para nós, né? Não tinha medida. Deus não deu medida, o que também deve apontar para o fato que o Espírito Santo também deve ser buscado de uma forma constante, sem medida. Mas né? essa réplica aqui, pelo que se entende, é mais ou menos o tamanho do que existia originalmente. Do outro lado, nós temos uma mesa. E essa mesa, ela continha pães. Esses pães, eles eram trocados toda semana. E é interessante esses pães. Por quê? Porque o sacerdote, ele vivia daquilo que o peregrino oferecia, do resto dos animais, da parte dos animais. E digamos que um dia o sacerdote acordou e não tinha nada que comer. E agora? O que fazer? Vou largar tudo e vou embora? Não. Tinha aqui uma provisão para caso ninguém oferecesse nada naquele dia, ele podia lançar a mão desse pão e se alimentar. Só os sacerdotes podiam comer desse pão, nenhuma pessoa extra. A não ser o caso de Davi. Davi chegou e comeu desse pão. Por quê? Porque é melhor infringir um ato cerimonial do que deixar uma vida morrer. Então esses pães representam vida. E representa Cristo também, que é o pão da vida. Interessante que Jesus um dia disse que o homem é mais importante do que o sábado. Ou seja, a vida do ser humano, a vida do homem, ela é mais importante do que determinadas leis. Até que o E Deus Jesus tem... citou exatamente isso, que Davi comeu esse pão lá no tabernáculo. Aqui nós temos a figura de um sacerdote, e ele era vestido exatamente dessa forma, uma túnica branca e ali um cinto, era o sacerdote. Naquele canto temos o sumo sacerdote. Havia muitos sacerdotes, mas só um sumo sacerdote. E olha que a roupa dele é diferente, ele tem uma túnica azul, e embaixo da túnica tem lá os retratos de um sininho e de uns romãs, e para quando ele entrasse no Santo dos Santos, fazia barulho para saber que ele estava vivo, que ele podia ser fulminado lá dentro. No peito dele há ali 12 pedras preciosas, cada qual escrito o nome de uma das tribos. Ali naquele peito é um peitoral, havia como se fosse uma bolsa, e havia 2 pedras ali dentro. Uma chamava-se Turim, outra chamava-se Urim. Respondia sim ou não. Quando o sacerdote perguntava a Deus, eu não falava com ele sim ou não. Pegava aquelas pedras, e aquele pegasse era a resposta de Deus. Em cima dos ombros do sacerdote, dos sumos sacerdotes, temos também as 12 tribos de Israel, 6 de um lado, 6 do outro. Em cima, na cabeça, temos a mitra. Na frente tem lá uma placa de ouro e era escrito Santidade ao Senhor, ou Santo do Senhor. Essa vestimenta é exatamente a vestimenta que o Papa usa hoje. Lançou mão daquela vestimenta lá do Antigo Testamento e diz ele ser intermediário entre Deus e o homem. Coisa que já não existe mais, uma vez que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Esse detalhe do véu se rasgar, Machado, acho que é bastante interessante se falar sobre isso, porque era exatamente a separação que havia, ou que deixou de existir entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a Antiga Aliança, a Nova Aliança, ou seja, no que se rasgou esse véu, esse acesso era apenas para o sumo sacerdote. Hoje, como é que é isso, Machado? Antigamente só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano ali dentro. Então havia uma divisão, nenhum homem podia chegar à presença de Deus. Quando Jesus morreu, esse véu rasgou-se de cima a baixo, representando, aprendemos aqui hoje, representando o homem rasgando, Jesus rasgando as suas roupas, dando-se em sacrifício através do homem. E agora nós temos liberdade de entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício a Deus diretamente. Então vamos entrar no Santo dos Santos. Temos aqui mais uma peça, pastor. Temos aqui o altar do incenso. Nesse altar era-se oferecido incenso todos os dias. E só o sangue era aspergido aqui, não vinha para cá os animais, só o sangue dos animais era aspergido aqui. E era oferecido como cheiro suave a Deus. Aqui estamos já no Santo dos Santos.
Santo dos Santos, onde nós temos a Arca do Concerto. Essa arca, ninguém podia tocar nela, porque morria. Ninguém podia vê-la, ficava aqui escondida. Aqui temos os 2 querubins cobrindo a arca, dizendo que representa a glória de Deus. E dentro da arca nós temos 3 elementos. Temos as tábuas da lei, temos um pote do maná que eles escolheram no deserto, e temos uma vara seca, um cajado de Arão que floresceu, mostrando que Cristo é a escolha de Deus. Muito legal. Machado, muito obrigado, cara, pela sua explicação. Muito jóia. Eu acredito assim, é uma sensação muito boa, né? Gratificante nós estarmos aqui dentro dessas dimensões, dentro dessa proporção. Vermos aproximadamente como as coisas funcionavam e como eles faziam para estarem prestando o seu culto ao Senhor, reconhecendo a Jeová como Deus, né? É uma pena, pastor, temos muito pouco tempo para explicar, mas é muito rico, muita riqueza no utilizamento. Agora também, eu fico imaginando o seguinte, a temperatura aqui é extremamente alta, nós estamos no deserto, então é extremamente alta. Nós, com todos esses recursos que temos, olha, eu estou com a aguinha na mão, estamos de boné, óculos de sol, enfim, e já é extremamente sacrificante. Vamos sair daqui, correr para o ônibus com ar-condicionado. Mas você já pensou 40 anos no deserto, né? Só Deus na causa. Só Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Obrigado, Machado. Deus te abençoe. ושוב